E hoje você é bonita pra caramba. O tema da live de hoje vai ser sobre acessórios, como limpar os pincéis e a importância, principalmente nessa fase que a gente está vivendo de pandemia, né? Então, eu vou falar sobre esse assunto hoje. Vou abordar com vocês algumas marcas de pincéis que eu uso, as marcas que eu mais gosto. E, bom, é isso, tá? E a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Entrem, fiquem à vontade, porque aqui eu quero você bonita pra caramba. O nosso bate-papo de ontem, recapitulando, nosso bate-papo de ontem foi sobre make glitter e nada, então a gente fez junto uma make glitter e nada. E hoje, né, recapitulando, a gente vai fazer uma maquiagem não, a gente vai ver os acessórios de maquiagem, como limpar, o jeito certo de limpar e a importância também de limpar os produtos, tá? Porque o pessoal não leva muito a sério esse assunto. E é um assunto muito, muito, muito sério. Vou contar alguns casos para vocês do porquê é importante limpar, higienizar os pincéis, os materiais, as esponjas, tá? E como higienizar. Então, tudo isso eu vou ensinar para cada uma de vocês, tá bom? Eu vou começar falando um pouco sobre pincéis de rosto, tá? Vamos lá, então. Para o rosto, eu tenho que ter alguns pincéis básicos, tá? Os pincéis que eu uso para pele são pincel de pó, pincel de contorno, pincel para blush, tá? Pincel de iluminador e alguns outros que eu vou mostrando para vocês, tá? Bom, o primeiro pincel, que é um pincel que eu acredito que todo mundo ou a grande maioria tem em casa, é o pincel para pó, tá? Inclusive, já vou falar isso para deixar bem claro para vocês. Todos esses pincéis que estão aqui, eles estão sujos, tá? São pincéis que eu usei no curso hoje cedo. Então, como eu tive reunião durante a tarde, eu deixei eles ali. Agora, depois da live, eu vou limpar eles, tá? E eu vou mostrar como eu vou limpar eles. Bom, então aqui eu tenho pincel de pó, tá bom? Então, pincel de pó, gente, é sempre esses grandões, tá vendo? Sempre esses bem fofão. Marca que eu uso a maioria dos meus pincéis de pele são da Macrylan, tá? Porque eu acho uma marca muito boa, muito acessível e não acessível só em relação a preço, tá? Porque a Macrylan tem várias linhas e cada linha tem um preço diferente. Então aqui eu tô falando de um produto com um preço legal e com para achar fácil, entendeu? Então, o acessível que eu falo não é só de preço, é acessível também para achar, para encontrar, certo? Então, aqui, ó, pincel de pó. Para que eu uso esse pincel? Para selar a minha pele. Então, eu pego aqui, ó, para selar a minha pele, ó, vou selando a pele com ele, tá bom? É um pincel gordão. Outro pincel que eu uso, pincel chanfrado para blush, ó, que é esse tipo de pincel aqui, ó. Como eu falei, eles estão sujos, porque foram usados no curso de hoje cedo, tá? Então, para vocês verem aí, ó, é um pincel bem gordinho, tá? Porém, ele é chanfrado. E esse chanfrado dele ajuda a entrar aqui, ó, na altura da orelha em direção à boca, tá? Sempre que eu vou explicar como eu faço o contorno, eu explico, ó, você vem da altura da orelha em direção à boca, com movimentos de vai e vem, certo? Então, isso vai ajudar o seu contorno a ficar com aspecto mais bonito. Aí, Carol, finalmente, hein? Hoje vai. Bom, então, esse aqui também é da marca da Macrylan, é da linha Eco, que é uma linha um pouquinho mais cara, tá? Porque a qualidade também é melhor. Então, é tudo relativo, tá? Então, eu indico esse daqui. Mas a maioria das lojas tem o pincel da Macrylan, tá? Com várias linhas. Bom, aí outro pincel que eu uso é o mesmo, tá? Esse daqui, da Macrylan também. Não, esse é da Ruby Rose, gente, desculpa.
Esse aqui é da Ruby Rose. E ele também é chanfrado, tá? Então, assim, por ele ser chanfrado, para passar o blush, eu acho que fica mais bonito. Uma outra opção, para quem não gosta de um blush mais marcado, é esse tipo de pincel aqui, ó, que é fofão. Então, esse tipo de pincel fofão aqui, ele ajuda a passar o blush. Inclusive, eu passei esse blush que eu tô hoje, ó, com ele, porque eu queria um aspecto mais rosinho. Hoje eu só passei blush. Hoje eu não passei contorno. Aline, comprei um conjunto de pincéis, vem um monte, uma... Miga, então é aqui, hoje, nessa live, que você vai aprender a usar esse kit. Nos meus cursos, a maioria, acho que de 10 alunas que eu dou aula na semana, 9 vêm com a seguinte dúvida. Duda, comprei um kit de pincéis e não sei como usar. Vai aprender hoje aqui nessa live comigo, beleza? Então aí vocês vão ver que no kit sempre vem, ó, esse pincel aqui chanfrado. Então ele tem duas funções. Não liguem que isso daqui é delineador. Eles têm duas funções. Primeira função de contornar, então eu uso ele para contorno. Segunda função, para aplicar blush. O blush fica mais concentrado. Agora, se você quer um blush mais espalhado, você usa um assim, ó. Legal? Tem um outro pincel que eu uso também, que é esse daqui, ó. Que ele é da Dye Makeup F12. É incrível esse pincel. Esse pincel, ele é simplesmente incrível, tá? Qual é a função dele? Ele é para contorno, tá? Então, eu uso para contorno molhado. Então, eu pego o contorno e venho aqui, ó. Altura da orelha, direção da boca, ó. Dando batidinhas. Certo? Então, esse daqui é o pincel para fazer contorno. Eu amo ele. Acho ele muito bom. Tem uma qualidade assim, gente, que não tem o que falar. Quem já experimentou os pincéis da Dye, não troca. São pincéis mais caros, mas são pincéis de ótima qualidade. Eu tenho uns pincéis aqui da Dye que eu comprei em 2017. A gente já tá em 2021 e o pincel tá intacto. E aí, como fazer esse pincel durar? Também vou ensinar aqui hoje. Inclusive, já quero falar para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube. Do dia 1 ao dia 4 de fevereiro, na próxima semana, eu vou ministrar um Masterclass. E nesse Masterclass, ele vai ser transmitido lá no YouTube. Então, quero todo mundo se inscrevendo. Duda, você viu sobre a nova esponjinha que foi lançada? A Bix, o que achou, aparentemente? Joyce, não vi falar sobre essa esponja. A Bix? Não sei, não vi ainda. Preciso ver essa novidade. Então, esse daqui é o meu pincel para contorno molhado. Aí, para iluminador, eu tenho duas opções. Eu tenho essa opção aqui, que eu consigo deixar o iluminador mais concentrado. E esse daqui que eu consigo deixar um iluminador com uma aparência mais leve, ó. Então, eu faço esse movimento aqui, ó, movimentos de vai e vem. Tá bom? Esse daqui, ele é bem legal também para varrer a sujeirinha. Então, cai sujeirinha aqui embaixo, ó, você vem tirando a sujeirinha com esse pincel aqui, ó, tá? Não vem fazendo esse movimento aqui, porque esse movimento aqui, ele espalha e esquenta, e é perigoso misturar com o produto que você tá na pele e acabar misturando e manchando a sua pele. Então, você vem e faz assim, ó, joga para fora, ó, varrendo. Quando a gente varre, a gente faz esse movimento aqui, ó. Então, é o pincel vassourinha. Então, duas funções para o pincel vassourinha. A primeira, iluminar. A segunda é tirar os resquícios de sujeira da pele. E esse daqui, que é o pincel de iluminar de uma forma mais precisa. Fechou? Aí, tem esse pincel aqui também. Ó, esse daqui, eu não sei a marca, tá? Faz muito tempo que eu tenho esse pincel, desde que eu comecei. Agora, esse daqui também é da Macrylan, da linha Eco, da mesma linha que esse daqui. Então, os dois são da mesma linha. Foi um conjunto que eu comprei. Foi um conjunto, tá? Esse daqui, gente, é o famoso língua de gato. Por que é famoso língua de gato? A maioria das meninas tem esse pincel, porque esse pincel ele ficou muito famoso, tá? Na aplicação de base. Porém, não é um pincel que a gente usa muito.
Tem muitas maquiadoras que usam. Nas minhas aulas, para minhas alunas, a técnica que eu utilizo para ensinar a pele, eu não utilizo o pincel. Vou falar para vocês um ponto negativo de usar pincel. O pincel, você perde muito produto para ele. Então, você perde produto duas vezes. Você perde produto para o pincel e você perde produto para a esponja. Então, se for para mim perder produto, eu prefiro perder para a esponja, porque ela já vai aplicar e já vai polir a minha pele. Então, não tem porquê eu usar dois acessórios, tá? Não tem porquê. Eu não gosto. Outro ponto negativo do pincel língua de gato. Ele risca a pele, certo? A não ser, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Chegou uma cliente e essa cliente tem melasma. Eu vou primeiro fazer uma correção de cor, vou pensar lá no círculo cromático, vou pensar na cor complementar que vai anular a cor oposta, tá? Vou fazer a anulagem dessa mancha. E aí eu utilizo o pincel língua de gato para fazer a aplicação desse corretivo. Então, eu vou dando batidinhas com esse corretivo, usando língua de gato. Outra forma de usar o língua de gato, com primer, tá? Sabe aquele primer que é efeito blur? O primer de efeito blur, eu pego ele, estico a minha pele e dou batidinhas. Principalmente em meninas que têm a pele extremamente oleosa e que têm a pele muito carregada, muito com aparência de muitos poros. É nesses casos que eu uso. Então, língua de gato eu uso para isso. Uso para base? De forma alguma. É muito difícil. Nas minhas aulas com as minhas alunas, algumas pedem para eu usar, porque gosta de usar nos atendimentos. E aí fala, Duda, como você usa? Me ensina? Aí eu mostro. Mostro como eu pego, mostro por que eu não gosto do produto. Então, tudo tem um porquê. Então, eu mostro ali que na minha técnica não faz sentido eu usar este pincel, tá bom? Ai, Duda, mas eu gosto de usar ele. Usa ele, porém, você vai ter que usar a esponjinha para polir, porque ele fica riscado. O primer pode ser substituído pela bruma. Bruma e primer não tem nada a ver, tá? São coisas opostas. Eles têm a mesma. Eles dizem ter a mesma proposta, né? Na verdade, o primer ele tem uma proposta ali de fixação, mas na verdade, o primer ele serve mais para tampar poros, certo? Ou para controlar a oleosidade da pele. Já a bruma, gente, basicamente é um hidratante líquido. Então, esse hidratante líquido vai ajudar na fixação, na durabilidade da maquiagem. Então, tem essa diferença aí de bruma e primer. As pessoas confundem bastante, porque são os dois últimos passos da maquiagem. Legal? Agora, eu vou mostrar para vocês os meus pincéis favoritos de olhos. Vamos lá. Pensando no esfumado. Quando eu penso em um olho, eu penso que eu tenho que fazer uma transição de cor. E pensando no meu olho, eu tenho ele dividido em 3 partes. Então, eu tenho pálpebra fixa, que é essa pálpebra que fica aqui rente à sobrancelha. É uma pálpebra que não se mexe, ela fica parada. Tem o côncavo. Como descobrir o seu côncavo? Tem umas pessoas que têm um olhar mais reto, não tem um olhar tão profundo. Então, pega a pontinha do pincel e vê onde seu olho afunda. Ó. O meu olho afunda aqui. Então, como ele afunda aqui, é aqui o meu côncavo. Então, vocês vão ver que o côncavo é aqui, ó, onde afunda. Legal? Pálpebra móvel, globo ocular, é aqui, ó, onde a gente abre e fecha. Aqui onde a gente abre e fecha é o nosso globo ocular, nossa pálpebra móvel. Bom, aí eu utilizo 3 pincéis. Utilizo o pincel grande, médio e pequeno. Esses 3 pincéis vão fazer as 3 funções para mim. Quanto menor o pincel, mais escura é a sombra. Quanto mais clara for a sombra, maior é o meu pincel. Deu para entender? Vamos recapitular de novo. Quanto maior o meu pincel, anotem isso, porque isso é muito importante na hora de fazer o esfumado. Se você sabe, você lembra disso, na hora de fazer o esfumado, você vai se perder menos. E a chance de você errar é mínima. Então, vamos lá. Quanto menor o pincel, mais escura é a sombra.
Quanto maior o pincel, mais clara é a sombra. Deu para entender? Então, vamos prosseguir. Eu tenho aqui 3 marcas de pincéis do tamanho grande, tá? São os pincéis que eu inicio, que eu faço aquele fundo. Ó, então eu tenho aqui o pincel da Dai Makeup 140 da Dai Makeup. Ele é bem gordinho, tá vendo? Duda, como eu sei qual é o pincel grande? Esse pincel que é maiorzão, grandão. Ele chama rabo de cavalo. Então, ele é bem gordão, bem fofão. Legal? Aí eu tenho esse daqui da Levange, que é o meu menos preferido. Posso dizer assim. Se fosse para mim escolher, escolhe 2 aí para você ficar. Eu escolheria esses 2, que é Macrylan e Dai Makeup. A Levange é uma linha de pincéis nacionais também, que basicamente são semelhantes aos pincéis da Dai Makeup. Só que o pincel da Levange, ele é um pouquinho mais resistente. Então, talvez seja por isso que eu não goste tanto dele. O da Dai Makeup, ele é mais fofo, sabe? Então, ele é mais gostosinho, ele é mais gostoso no olho. O da Levange, ele é um pouquinho mais durinho. Então, é por isso que eu acho ele um pouquinho mais difícil de trabalhar. Eu acho que ele não solta a sombra tão bem quanto o da Dai Makeup. Então, o da Dai, para mim, entrega a sombra de uma forma melhor. Aplica a sombra de uma forma melhor. E Duda, é importante o pincel? Sim, é importantíssimo. Porque o pincel vai te ajudar demais. Principalmente para as meninas que estão iniciando na automaquiagem. É de extrema importância um pincel de qualidade. Esse aqui é o da Levange. Algumas meninas, eu já vi falando que passaram condicionador. Então, lavaram, higienizaram e passaram condicionador e deixaram um tempinho. Pode ser que ajude, né? Porque é uma cerda. E aí eu tenho... E aí eu tenho esse daqui, que é da Macrylan. Sou apaixonada na Macrylan. Você não vai pagar mais de R$15 num pincel desse. Então, assim, tem qualidade, tem preço bom. Então, é tudo aquilo que a gente quer, né? Então, esse daqui é um pincel maravilhoso. Amo muito esse pincel aqui, o da Top. Obrigada, amore. Então, esses 3 pincéis aqui são o primeiro pincel para cor clara. Então, para início de transição, são esses 3 aqui que eu uso. Ok. Tenho esses pincéis aqui, vou ter que ter o pincel médio agora. Pincel médio. Tenho aqui um da Dai Makeup, um da Fenty e um da Levange. A Fenty, gente, tá aqui, ó, com a Dai Makeup. Vocês não estão entendendo. A questão da Dai Makeup e a Fenty serem muito parecidas é demais. Assim, tem hora que eu confundo os pincéis. É muito semelhante, vale muito a pena. Porque o preço do pincel da Fenty é bem mais em conta que o pincel da Dai Makeup. Um pincel desse daqui da Dai Makeup, vocês vão pagar aí cerca de R$40. Esse daqui da Fenty, cerca de R$19,90, R$22. Tá? E esse daqui da Levange, que eu não lembro o valor. Mas vamos lá. Eu já tenho um pincel grande para fazer o primeiro esfumado. Eu preciso agora de um pincel médio. O pincel médio, eu vou entrar com ele abaixo dessa cor, dessa primeira cor que eu fiz. Essa primeira cor que eu fiz é uma cor de transição. Então, por exemplo, se eu marcar alguma coisa, se eu quiser arrastar para a pele aqui, ó, fazer aqueles olhos mais puxados, então eu vou usar esse pincel grandão com um pouco da sombra clara, que é a primeira sombra que eu usei. Esse daqui, ó, o da Levange, ele é mais durinho. Ele é como o pincel grandão também, são mais resistentes. Para quem curte um pincelzinho mais durinho, mais resistente, vai gostar desse daqui. E esse daqui da Fenty, não, esse daqui da Fenty, mesma coisa, tá bem fofinho mesmo. Então, esses 3 pincéis aqui, ó. Legal? Agora, gente, depois que a gente fez... Nossa, tô falando bastante, gente. Depois que a gente fez o primeiro esfumado, o segundo esfumado, a gente vai para o terceiro esfumado. O terceiro esfumado, ele é muito preciso. Então, ele é muito num lugar só. Ele é muito ali, ó, pequenininho. Então, o movimento com ele é pequeno. Então, a cor que eu vou usar com o pincel pequeno, ela é mais escura. Então, que cores que eu uso? Se eu tô ali no roxo, vou usar um roxo escuro. Tô com marrom, vou usar um marrom escuro. Tô fazendo uma transição de marrom pro preto, já posso ir com o preto. Pincel pequeno são esses daqui, gente.
São pequenos mesmo. Você acha que o curso aprimora outro curso que foi feito ou melhor fazer um profissional? Carol, essa questão aí de você achar que um curso de automaquiagem não vai servir para você, não tem nada a ver. Por quê? O profissional é para quem tem a ideia na cabeça, quem tem a vontade de se tornar um maquiador. Legal? O curso de automaquiagem é um curso para quem quer aprender a se maquiar e quem quer fazer técnicas em você. Então, o seu interesse maior é aprender a se maquiar. Você não tem como objetivo trabalhar na área, se especializar e virar uma maquiadora. Então, você tem que ter isso em mente. Qual que é o seu objetivo? Duda, o que fazer quando eu sou modelo lacrimeja na hora de passar a sombra abaixo dos olhos para não borrar a sombra de cima? Uma boa dica é você pegar um papel assim, ó, papel toalha, e colocar no cantinho aqui, ó. Assim, ó, eu pego um pedacinho e coloco aqui, ó. Outra coisa, pede para ela avisar antes, né? Fala assim, olha, se você sentir que você vai lacrimejar, fulana, avisa eu, por favor. Ou então um cotonete aqui no cantinho ajuda. Bom, retomando aos pincéis. Tenho aqui 2 pincéis pequenos, um da Levange e um da Dai Makeup. Esse da Dai Makeup, ele é o 132WS, famosérrimo entre os maquiadores. Qual a função dele? A função dele é fazer cores mais marcadas. Então, fazer um cantinho externo, fazer uma marcação no meu côncavo mais precisa. Então, ele é mais de precisão, esses 2 pincéis aqui. Esse da Levange, eu gosto bastante dele para fazer cut crease, que é aquela técnica de recorte. Então, eu gosto dele para isso, tá? Como diferenciar cerdas? Esse é um assunto que eu acho muito legal. Existem cerdas sintéticas e existem cerdas naturais. Como que identifica essas cerdas? Cerdas sintéticas, elas são um pouquinho mais rígidas, elas têm um brilho, entendeu? Então, quando você olhar assim na embalagem e tiver um brilho, isso quer dizer que é uma cerda sintética. Quando você vê que o pincel ele é opaco e ele é um pouquinho mais molinho, ele não é tão rígido, quer dizer que a cerda é natural. Então, vocês têm que saber diferenciar aí. Duda, como saber qual o melhor pincel, de cerda sintética ou de cerda natural? Eu, Eduarda, prefiro 1000 vezes cerdas naturais. Sempre, sempre vou preferir cerdas naturais. As cerdas naturais, ela me entrega um resultado muito melhor. Me entrega um resultado muito mais satisfatório e muito mais natural também, tá? Porque o meu esfumado, ele fica mais solto. Ele fica mais fumacinha. Então, é por isso que eu gosto mais de cerdas naturais, tá bom? Então, aí vocês escolhem o que vocês mais gostam. Agora, eu vou falar sobre os pincéis que eu uso na parte de baixo dos olhos. Então, na parte de baixo dos olhos, migas, entendam, esse daqui é o pincel tem que ter. Falo todas as vezes para as minhas alunas. Esse daqui é o pincel tem que ter. Compre. Esse daqui é o melhor pincel da vida. Pincel W907 da Macrylan. W907 da Macrylan. Ele é incrível. Ele é bem pequenininho, ó. Ele é bem pequenininho mesmo. E ele é muito preciso. Sabe aquelas maquiagens onde eu passo lápis preto e esfumo abaixo? É com esse pincel que eu faço. Então, eu tenho vários desse para fazer a mesma função. Então, ó, eu esfumo, depois eu venho selando, depois eu venho fazendo o esfumado entre o esfumado e a pele. Então, esse daqui é aquele pincel tem que ter. Marquem aí. W907. W907. Fechou? Gosto também de... tem uma linha da Macrylan que eu queria muito que vocês pesquisassem aí depois. Vale muito a pena. Chama Universe. Universe. Acho que é assim que se pronuncia. Universe. Universo, tá? Elas são assim, ó. Eles são assim, ó, todos azuis, escuro, e eles têm uns brilhos. Ó. São assim, tirem um print aí para vocês procurarem, ó. São incríveis, incríveis. Eles vêm esses pequenininhos aqui de fazer esfumado, ó, é legal para fazer o cut, é legal para fazer esfumados abaixo aqui. Então, eu gosto muito dessa linha da Macrylan.
Aí, outro pincel também para olhos que tem que ter, né? É o pincel achatado para aplicar blush. Ó, eu tô fazendo assim para vocês conseguirem ver melhor por conta da luz. Ó, é um pincelzinho achatado, cerdas naturais. Então, ele ajuda a aplicar sombra. Então, eu pego lá o produto e aplico aqui, ó. Aplico a sombrinha aqui. Também da Macrelã, esse daqui. Bom, agora eu vou falar para vocês como eu higienizo os meus pincéis. Eu uso esse produto aqui, ó, da Class Vogue. Gente, vamos lá. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Uma dica minha, porque tenho experiência, sei que estou falando. Não gastem dinheiro de vocês com outro produto de limpar pincel. Não adianta. Não adianta. Porque não adianta, não entrega um resultado legal, não adianta nada, tá? Eles não limpam, não secam, estragam o pincel, não vale a pena. Esse daqui custa 50 conto? Custa 50 conto. Mas ele limpa o pincel e dura muito mais. O outro custa 25, mas não vale a pena. Você vai gastar 25 mais 50 depois. Aí como é que eu limpo? Pego um papel toalha, dobro ele, ó. Dobro ele assim. Aí eu vou pegar um pincel sujo aqui pra vocês terem noção de como ele é bom. Ó, tá vendo que esse pincel meu tá bem sujo? Tá extremamente sujo. Usei hoje. Coloco aqui e aí eu venho, ó, com o meu limpador de pincel da Class Vogue. Daí que esse daqui eu comprei hoje, ele tá duro pra sair. Deixa eu apertar aqui. Ó, aplico aqui. E aí eu faço movimentos assim, ó. Gente, presta atenção aqui, não é assim, tá? Eu faço isso aqui, ó. Eu esfrego no papel toalha, assim, ó. E aí eu vou puxando assim. Porque se você faz esse movimento aqui, ó, de abrir, o seu pincel vai abrir e não vai durar nada. Depois que eu tirei todo o excesso de produto nele, aí sim eu venho fazendo um movimento bem de leve, ó. Assim, mas a minha mão tá extremamente leve. Tem que prestar atenção. É por isso que meus pincéis duram, tá? Porque eu tenho muito cuidado com o pincel. Muito mesmo. Ó, passo aqui de novo. E vou tirando o excesso, ó. Faço assim, ó, e ó, pincel limpinho. E vocês não têm noção do cheiro, viu? É uma delícia o cheiro desse produto. Ó, e fica limpinho. Cheirosinho, higienizado. Ele limpa, mata até 99% dos germes e bactérias. Agora, entrando um pouco nesse assunto de germe e bactéria. Vamos lá. O que é uma bactéria e o que é um vírus? O vírus, gente, ele precisa de um hospedeiro. Então, ele precisa de um ser vivo, uma planta, um animal, uma pessoa. Então, ele precisa de um ser vivo para ele sobreviver e se multiplicar. Legal? Já a bactéria, ela não precisa de um ser vivo. Ela cresce em superfície, ela cresce no pincel. Então, por que higienizar o seu pincel? Porque se você não higieniza o seu pincel, vai ficar proliferando bactérias. O vírus, depois de um tempo, ele morre. Então, ele não sobrevive muito tempo em superfícies. Ele sobrevive em seres vivos, como a gente, animais. Então, por isso é importante higienizar os pincéis. Toda vez que vocês usarem os pincéis de vocês, higienizem. Esponja, a mesma coisa. Quantas alunas já não chegou aqui para mim e falou para mim, Duda, a minha esponja no meio tá cheia de fungo. Gente, ali tem tanta bactéria que se vocês soubessem, vocês queimavam essa esponja. Não usem. É um perigo. Ó, tô com uma espinha aqui extremamente infeccionada. Extremamente infeccionada. Na hora de usar os pincéis, eu optei por usar os pincéis mais limpos. Os pincéis que estavam limpos. Porque se eu uso um pincel sujo, aqui tá infeccionado. Se tem uma bactéria aqui, gente, vai infeccionar, eu posso pegar uma bactéria. Vocês querem entender a gravidade de uma bactéria? Uma australiana de 27 anos ficou paraplégica depois de usar um pincel com uma bactéria. Eu vou tentar falar o nome da bactéria que tá Staphylococcus. Staphylococcus. Acho que é isso, tá? Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir, mas Staphylococcus. Uma australiana de 27 anos ficou paraplégica depois de usar um pincel sujo com bactéria da amiga. Ela tava com uma espinha infeccionada
Ela pegou esse pincel que estava com a bactéria, passou em cima da espinha para tentar cobrir, saiu e depois de alguns dias ela começou a sentir dores nas costas. E aí ela achou que era uma postura e não era, gente. Aquilo ali já era bactéria. E aí entrou na corrente sanguínea essa bactéria dela e se instalou na coluna dela. E até hoje ela tá paraplégica. Ela não anda. Os médicos disseram que dificilmente ela vai voltar a andar por uma besteira, gente, por uma besteira, porque não higienizou o pincel. Ah, mas a culpa é da amiga dela? Não, a culpa é dela, tá? Basicamente, porque ela que usou o pincel da amiga. E pincel é uma coisa individual. Toda vez que uma cliente sai, o que eu faço? Ó, o meu atendimento dura 45 minutos, 50. O que eu faço? Aqueles 10 minutos que eu reservo ali, eu reservo 1 hora na minha agenda. Aqueles 10 minutos que eu reservo, ó, pego o meu higienizador e já venho, ó. Venho limpando, ó, sai tudo aqui, ó. Terminei, coloco aqui no meu copo, onde eu deixo os meus pincéis. Isso daqui é álcool 70 líquido. Ó, venham espirrando em cima. O tempo da minha outra cliente chegar, enquanto eu limpo a pele dela, o ar tá ligado, rapidão vai secar. Entenderam a importância de limpar os pincéis? Não é só por estética. Na verdade, não é estética. É questão, gente, de saúde. É uma questão muito séria. Não é brincadeira. Tem que levar a sério isso. Cuidado com os pincéis que vocês usam. Não usem qualquer pincel. Não usem. Pincel é uma coisa extremamente perigosa. Tem tanta bactéria que vocês não têm noção. Ó, a Milena, que é minha modelo, ela teve um problema no olho. E a gente não sabe até hoje que problema foi que ela teve no olho, né? Faz acho que umas 2 semanas. E assim, pode ser que porque ela usou um pincel ou por conta de uma cola que ela deixou aberta e uma bactéria se instalou ali. Então, a gente tá sucinta a essas bactérias, né? Mas se a gente puder evitar, melhor ainda. Então, tomem cuidado e cuidem do pincel de vocês. Outra coisa, depois de um tempo, o pincel ele precisa ser lavado. Ontem eu lavei todos os meus pincéis de óleos, ontem à noite. Terminei a live aqui com vocês e corri limpar meus pincéis. O que eu fiz? Eu uso isso aqui. Isso aqui, amigas, é uma barra de sabão de coco. Eu lavo todos os dias. Ó, essa esponja aqui tá suja porque eu acabei de usar para fazer essa maquiagem aqui. Ó, mas essa esponja tava limpa. Então, para que eu uso? Eu uso esse sabão de coco aqui para lavar minha esponja. Como é que eu faço? Eu venho esfregando, ó, esfregando aqui, ó. Ligo a torneira e esfrego e vai saindo, eu vou apertando, vai saindo, eu vou apertando, vai saindo, eu vou apertando. Estão entendendo a importância de limpar a esponja? Toda vez que eu termino uma aluna, coloco lá na minha lavanderia e venho, ó, esfregando. Gosto sempre de lavar um dia antes. Então, hoje à noite, antes de dormir, eu vou lavar essa daqui tá limpa, tá? Ó. Só que como encostou aqui, eu vou acabar lavando ela também. Então, eu lavo as duas e deixo secando na minha varandinha. Porque daí amanhã, o que vai acontecer? Ela vai estar molinha, esponja, porém não encharcada. E limpa, higienizada, sem problema nenhum de bactéria. A gente ainda corre o risco, né? Mas por que o sabão de coco? O sabão de coco, ele não é agressivo. Ele não destrói as cerdas, ele não destrói a esponja. Nada de pegar água quente e colocar na esponja, tá? Isso dissolve a esponja e perde ela com o tempo. Aí, alguns pincéis que eu uso para aplicar corretivo são esses daqui, ó. Esse daqui é da Class Vogue, de madeira. Nossa, esse pincel é muito antigo, meu Deus do céu. Muito antigo, mas é muito bom. Ele é língua de gato, ele é um língua de gato maior aqui e menor aqui. Então, esse daqui eu uso para fazer correção abaixo das sobrancelhas, uso para fazer correção de olheira, correção de melasma, correção de espinha. Uso ele para fazer vários tipos de correções. Esse daqui eu uso para esfumar o meu corretivo. Então, eu uso ele para esfumar, ó, o corretivo quando eu coloco. Então, tem essas duas opções aí de pincéis para corretivo. Esse daqui também é legal, amigas, ó. É da Macrylan e ele é assim, ó, dual fiber. Então, ele tem duas fibras. Ele tem a fibra menor
preta e ele tem a fibra maior que a branquinha, ó. Não é branca, é bege. Então, esses são os pincéis que eu uso. Outro pincel de rosto que eu gosto bastante é esse daqui, ó. É da Mari Saad. Ele é um pincel de topo reto, kabuki. Para quem gosta de uma pele bem pesada, ele é maravilhoso. Quem gosta de uma pele pesada, ele é perfeito. Então, eu aplico base assim, batendo. No dia a dia, quando eu vou viajar, gente, eu faço o quê? Eu pego essa esponja, uso ela para aplicar a base e levo esse daqui, ó, para aplicar pó. Então, eu venho com o pó selando com esse pincel aqui da Mari Saad. Opa! Então, eu uso esses pincéis aqui. Alguém tem dúvida aí sobre pincéis? Tem algum pincel que vocês ficam, assim, extremamente em dúvidas? Vocês não conseguem usar ele? Ah, outra coisa, a forma de pegar no pincel. Quando você quer precisão, você pega aqui, ó, como se fosse uma caneta. Porque quando a gente vai escrever, a gente precisa de precisão. Então, quando você for pegar num pincel para esfumar, nada de pegar aqui nele, tá? É para pegar aqui, ó, na ponta. Porque aí, ó, sua mão vai ter leveza para esfumar. O que que é o esfumado? O esfumado é como se fosse uma fumacinha, né? Então, é importante fazer isso daqui, ó, com a mão na ponta do pincel. Nada de pegar aqui, tá? Nada de pegar aqui. É sempre aqui, ó, na ponta do pincel. E esfumando, de leve. Para aplicar isso daqui, ó, também, ó, dando batidinhas. Sem nada de ficar esfregando, tá? Toda vez que a gente quer aplicar uma coisa, toda vez que a gente quer aplicar, a gente vem e coloca, ó. Coloca. Quando a gente quer esfumar, a gente vem primeiro aplicando para pigmentar e depois esfumando para essa sombrinha subir como uma fumaça. Tá bom? Esses produtos, esses acessórios aqui, ó, espátula, plaqueta, pinças. Isso daqui, como que eu higienizo? Eu pego o meu limpador de pincel da Class Vogue, passo aqui, ó, deixo um tempinho, venho limpando. Limpei, eu passo álcool 70 e deixo no sol. Sempre fiz isso, gente, sempre deu certo. Então, assim, esse é o jeito que eu encontrei de limpar os meus acessórios, meus pincéis, minhas esponjas, que não vai ter problema da cliente pegar uma bactéria aqui comigo. Então, eu atendo de consciência limpa. Outra coisa, eu queria lembrar vocês de se inscreverem no meu canal do YouTube, gente. Do dia 1 ao dia 4 vai ter um Masterclass incrível, incrível. Hoje teve mais uma reunião para a gente alinhar todos os detalhes. Do dia 1 ao dia 4 de fevereiro, um Masterclass incrível. Você bonita pra caramba comigo. Então, quero todo mundo lá no meu canal do YouTube. Eu vou colocar o link. Assim que terminar essa live aqui, nos meus stories vai estar o link. Quero todo mundo indo lá e se inscrevendo, tá bom? Vai ser uma maratona, vai ser um Dudaflix, tá bom? Vai ser um Dudaflix. Quero encontrar vocês lá. Vão ser 4 dias incríveis, vai ser uma oportunidade sensacional. Prepara os seus produtos, organiza tudo aí e bora fazer tudo junta. Será um passo a passo incrível, vocês não perdem por esperar. Vai ser demais, gente. Vai ser coisa de outro mundo. Vai ser tudo de diferente que você já viu na maquiagem, vai ter nesse Masterclass. São 4 dias incríveis. Tudo preparado com muito carinho para todas vocês. Segredos, vai ter as minhas técnicas e o meu método de pele, meu método de olho, tudo grátis para vocês, tá? Quero todo mundo se sentindo bonita pra caramba. Então é isso, gente. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me perguntar no direct. Estou à disposição para responder vocês. Foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês. Muito, muito obrigada por cada uma que ficou aqui. É isso, então. Boa noite para vocês. E amanhã, às 8, tem live aqui de novo. Eu vou falando para vocês o tema da live durante o dia nos stories. Fechou? É isso, então? Muito obrigada, viu, amigas? Um beijo, fiquem com Deus e boa noite.